uma pessoa que trabalha diretamente na planta, seja em produção, em laboratório, qual é sua responsabilidade acerca da integridade de dados? Qual é seu papel ali para garantizar que o dado seja íntegro? Vamos falar um pouco de fraudes e por que chamamos como fraudes a coisas relacionadas à integridade de dados, falhas, e como assegurar a integridade de dados em documentos eletrônicos e físicos e como prevenir e detectar, ok? Falhas de integridade de dados. Muito bem. Então, estou segura que vocês já escutaram acerca desses mitos que vamos falar agora. Que os problemas de integridade de dados sempre estão relacionados a falsificações e fraudes. E aqui vale a pena fazer uma aclaração. Para as agências regulatórias, fraudes falhas de integridade de dados são consideradas fraudes. E isso vamos mirar e por que são. Agora, quando falamos em uma planta, em um laboratório, acerca de integridade de dados, usualmente relacionamos a integridade de dados a falsificações como uma coisa intencional, ou seja, a pessoa quis fazer algo malo, sabia que estava sendo malo e aí queria prejudicar a planta, a companhia acerca disso. E isso é um mito. E vamos mirar um pouco mais mais adelante, que integridade de dados, a grande maioria estão relacionadas a fraudes, a malas práticas, muito mais do que coisas intencionais de falsificação. O outro ponto seria que uma vez os operários treinados seguirão os procedimentos. Ou seja, esse é um tema um pouco mais também que podemos nos aprofundar em outra oportunidade, pero como estamos nós outros, e isso que me gostaria que vocês pensaram um pouco, como estamos treinando nessas pessoas? Qual é a metodologia que temos na planta? Pura leitura, ou seja, ponemos o analista, o operador com uma computadora e ali ele lê, contesta algumas perguntas, ok, já está treinado, foram 100 SOPs, procedimentos, normas para ler e já consideramos treinado, já está listo para ingressar em seu trabalho. E aí que está o grande problema, e por que estamos falando disso aqui, quando falamos de integridade de dados? Porque em qualquer etapa, em qualquer ponto da manufatura, que seja quando estamos produzindo ou quando estamos analisando, qualquer atividade relacionada a práticas de RMP, uma firma, uma informação, todo isso só pode passar se o operador está treinado. Então, o ponto de partida é o treinamento. E se nós creemos que um treinamento tão débil quanto esse que eu acabo de falar funciona, temos um grande problema na companhia, porque não é suficiente, não? A metodologia de treinamento deve cambiar de acordo com a necessidade da atividade. Então, se é solamente conhecimento, eu só necessito saber que quando há uma situação de alarme na planta, eu tenho que baixar as escaleras e ir a um ponto de encontro. Ok, uma informação sencilla, está todo señalado, isso sim. Agora, informações mais complexas, que involucram uma série de atividades em sequência, que muitas das vezes o sistema que contamos ou o procedimento ou as instruções onde vamos registrar não são tão buenas assim, contamos mais com o aprendizado, com o que a pessoa capturou em seu treinamento, aí não podemos fazer treinamentos dessa forma, de pura leitura, com perguntas muito débeis, sim ou não, qual é a resposta certa de las 5 e coisas assim, ok? Então, isso é um tema muito largo para se aprofundar,
pero que tengan ustedes en mente cuando hablamos de entrenamiento y qué estamos solicitando de nuestro personal después de eso. En nuestra empresa no se producen problemas de integridad de datos. Eso es otro mito enorme, enorme. La mejor compañía que está ubicada en Europa o Estados Unidos, que es un state of the art, va a tener problemas de integridad de datos. Eso estoy segura, no necesito ni irme a la planta para saber de eso. Y hay muchos warning letters de FDA que comproban isso. Ok, então, se por exemplo, a companhia que vocês trabalham hoje não tem nenhum indicativo ou indicador de qualidade que hable de tendência acerca de integridade de dados, temos um problema ali. Necessitamos fazer esse mapeio, conhecer a tendência que temos para ir buscar as soluções, saber onde estão nossos problemas. Estão em laboratório, estão em produção, onde estão? Porque seguro vocês têm. E aí vamos ao segundo punto seguinte, que trata de error humano. Se vocês têm muitas desviações onde a causa raiz se põe como error humano, esse é um grande problema. Primeiro que hoje a maioria das agências regulatórias já não aceitam causa raiz como error humano, porque o humano este erro por alguma deficiência, assim que temos que mirar, como uma deficiência do sistema, ou deficiência no treinamento, ou uma deficiência no procedimento, na instrução que está em suas mãos, ou no sistema onde está trabalhando, sistema de laboratório, que há brechas, oportunidades de errores, e ali é onde passa o problema. E o seguinte ponto que quase sempre ocorre é que, uma vez que se detecta, se define como erro humano a causa raiz, a ação corretiva vai ser treinar. E que hacemos? Ponemos a pessoa delante da computadora e pedimos para ler o mesmo procedimento. Nada cambia, não se cambia a forma de prover a informação, de discutir o tema, de ampliar o conhecimento e saber onde está a debilidade para que aquilo passe. Ok? E o ponto 5 é crer que integridade de dados é algo novo. Não é, e vamos mirar que temos nossas resoluções acerca de integridade de dados. Muito bem, só para que ustedes se queden com essa sentença na cabeça de que in God we trust, all others bring data. Ou seja, o dado, e seguro que vocês agora estão escutando um montão de dados com essa coisa toda do coronavírus, dados de enfermidade, enfermos, dados de muerte, que dia, quando, onde, e isso todo é que vai dar a direção para os governos que fazer, quando fazer, como fazer. Então, temos que crer que estão trayendo para nós os dados de boa qualidade, que sabemos que são contemporâneos, que estão saindo de uma fonte segura. Então, todo o mundo hoje está alrededor de dados. E a indústria farmacêutica, o que passa com a indústria farmacêutica? O produto, quando fabricamos, sale da companhia. Não se queda uma, duas muestras em la retenção, a vezes um pouco mais, quando há estudos de estabilidade, mas a grande maioria são poucas, não? Muestras disponíveis. E o que nos vai dar segurança de que o produto estuvo bueno durante todo a largo de todo su ciclo de vida, es los datos que tenemos.
Por isso, a importância de ter dados de boa qualidade. Muy bien, entonces yo traje acá la norma de DIREMIT que salió en agosto de 2018 y aquí nosotros vemos de forma muy clara, trae acerca de integridad de datos, ¿no? Que los datos, documentos sean legibles, que tenhamos uma documentação com traçabilidade e estejam disponíveis. Quando um documento se deve ingressar dados, estes dados devem ser claros, legíveis e indeléveis. E devem ser registrados imediatamente depois de executar a atividade, a contemporaneidade aí. Em todo momento deve ser possível identificar e ou reconhecer a pessoa que reflejou cada dado no registro. La parte de accountability ahí. Entonces, Perú está cubierto con la norma de, por lo menos desde agosto de 2018. Yo traje también de Anvisa, es una norma nueva de 2019, pero la de 2010, que era la 17, RDC 17 de 2010, já traía também. La de 2019, para que vocês sepan, está, es una copia del PIX y habla de precision, que los controles deben garantizar la precisión, integridad, disponibilidad y legibilidad, que as instruções devem estar livres de errores, estão buscando a acuracidade do dado e estar disponíveis por escrito. Por escrito não quer dizer que é impresso, mas que se pueda ler, que, por exemplo, o backup seja de tal forma que todos lo puedan ler. FDA já traz isso desde setembro de 2006, que os dados de backup são precisos e completos, que se armazenar-se para evitar perdas ou deterioros, estamos falando aqui de backups seguros. As atividades devem documentar-se no momento, ou seja, que o sistema capture no momento de sua execução. Os registros devem ser detenidos como registros originais ou cópias verdadeiras. Há uma explicação na FDA de que seria uma cópia verdadeira, é quando se confirma toda essa cópia. Então, por exemplo, vou manter a documentação impressa ao invés de ser eletrônica. Então, que todos os dados e metadados estão ali, que estão completos, que não se perde nada, que se pode recuperar toda a informação de forma imediata. Informação completa, dados completos de todas as análises e detalhes completos de todas as provas realizadas. Ok? Isso está no CFR 21, parte 211 e 212. EMA, que é de Europa, também já traz desde 2011, falando dos controles apropriados para assegurar a exatitude, integridade, disponibilidade e legibilidade dos dados. E acá, ou seja, contestando a primeira pergunta, é que não é nada novo. A exigência já está aí há muito, de que nossos dados sejam íntegros. Acá eu trago uma linha de tempo e que temos de disponível hoje acerca de referências. A primeira referência que saiu foi de MHRA, a agência de Inglaterra, em março de 2015, que falava, o nome era Data Integrity Definitions and Guidance for Industry. E aí há uma coisa muito interessante, porque foi a primeira vez que se falou de integridade de dados. Como o dado não vai ser íntegro? Como uma coisa que não tem vida, não? Está aí, pode não ser íntegro. E isso é basicamente quando... De que estamos falando acá? Estamos falando justo da interferência do humano no dado, não? Então, essa norma
Era una norma todavía muy sencilla, con pocas páginas y todo, pero ya establecía algunos criterios importantes de que todos los sistemas deberían ter audit trail, que los audit trails deberían ser revisados, y también puso una fecha. Hasta diciembre de 2017, todas las compañías farmacéuticas que suplían a Inglaterra deberían cumplir con eso. E não somente de integridade de audit trail, pero backup, controles de acesso, toda essa parte de mais segurança do dado estava ali. Falava muito de sistema para laboratórios. E em 2016, em junho, OMS, WHO, salió também com su guia. Está vigente hasta hoje. Todavia, eles lançaram um draft ano passado, em outubro. Cambiaram o nome, puseram como Guideline on Data Integrity. Este guia de 2016, se vocês todavia não tiveram a oportunidade de ler, vale muitíssimo a pena, porque é muito complexo, traz muita coisa acerca del como habla aqui, de Good Data and Record Management, ou seja, todo o ciclo de vida do dado, desde o princípio de sua origem hasta o final. Entonces es muy bueno. EMA también tiene, EMA, la agencia de Europa, tiene también su guía, que es un Q&A, preguntas y respuestas, un poco más sencillo. MHRA, después de 2015, salió, 3 años después, salió con otra guía, mucho más compleja, ahí ya cambia, al revés del lema de GMP, lema de GXP, porque abarca todos los sistemas que están involucrados en una manufactura de medicinas. Muy bueno también. PICS todavía está en su tercera versión de draft desde noviembre de 2018. No salió la definitiva, estábamos esperando eso para el fin del año pasado, pero todavía no. Y en diciembre de 2018, FDA salió con su primera guía de integridad de datos. Se quedó como 2 años, desde abril de 2016, ellos tuvieron un draft y hubo mucha contestación y comentarios de las industrias farmacéuticas, hasta que en diciembre de 2018 salieron con la definitiva, y es muy buena, vale mucho la pena leer, porque es de preguntas y respuestas, y son preguntas, y muchas de ellas están asociadas con warning letters que ellos tuvieron. Entonces buscaron ¿cuál era los principales problemas, dudas de las compañías? Y ahí pusieron esto en esa guía. Muy bueno, muy buena. Y como yo hablé, hay esa otra como draft de OMS. Todavía los críticos no le gustaron mucho, porque está un poco más chica, no abarca tantos temas importantes, y estamos esperando lo que va a salir de ahí. Y entonces, todas esas guías que están acá están disponibles en la internet, son gratuitas, ustedes pueden bajar, leer sin costo ninguno. Y tenemos aquí de algunas entidades farmacéuticas, ¿no? La PDA, que es Parenteral Drug Association. A PDA está muy involucrada para temas de estériles, microbiología y todo, pero también sale con guías muy buenas, porque está en el ambiente farmacéutico y todo. Esta guía
de 2015 está disponible, no se paga por ella, y SPE tiene su guía con consideraciones para un programa de integridad de datos corporativos, también está disponible. Aí já temos estes dois de SPE, de IRP, que já são pagos, já se paga por eles. Sinusfarma, CDH de Brasil, umas agências, uma entidade que as indústrias farmacêuticas estão associadas a ele, e tem seu manual. E esses outros, Record and Data Integrity, Good Practice Guide, Data Integrity Concepts, e este outro acá, Data Integrity Management System for Pharmaceutical Laboratories, estes todos não estão disponíveis, se pode comprar, ou para quem está associado, lo tiene. São todos muito buenos, muito buenos. Vamos falar um pouco acerca do ciclo de vida do dato. Toda vez que vocês uma recomendação que me gostaria de ser para vocês é que sempre que vocês tiverem um problema relacionado à integridade de dados e se querem em dúvida, isso é um problema, não é um problema, é uma falha, não é uma falha, regressem para o ciclo de vida do dato, busquem informação de toda, como fazendo um mapeio por onde o dato está passando, e isso se quedará muito claro para vocês. Então, o primeiro ponto seria de onde sai o dato, não? Como se está criando, é de uma balança. Eu tenho toda a informação da balança. A balança está apropriada para o uso em termos de casas decimais, de números que eu necessito que ele tenha. A unidade é a unidade que eu necessito reportar. Um instrumento de produção, por exemplo, um termômetro, um termohigrômetro, está calibrado, é confiável, sua origem, como foi a última calibração, sem nenhuma desviação, sem nenhum problema. Então, de aí nós já começamos a entender se nós estamos criando um dado de qualidade. Passando para o registro, de que forma estamos fazendo esse registro? É um registro por observação, ou seja, tenho uma balança e eu copio o que está no display da balança e passo para escrevo em uma instrução de fabricação ou uma hoja de ruta, não sei como vocês chamam em Peru, pero donde se registran todos los datos de fabricación o de laboratorio, cuando estamos haciendo las análisis, o entonces es un dado que sale a través de una interfase entre mi balanza y mi sistema computadorizado. La interfase fue parte de validación, estuvo bien, no hay desviaciones relacionadas a eso, de no capturar la información o de capturar una información equivocada. Yo imprimo la información, mi dato original va a ser la impresión de esa balanza. Entonces, ¿de qué forma estoy registrando? E acá, essa parte de interface, isso é muito, muito importante. Uma vez eu estive em um laboratório que estava observando um chico fazendo as pesadas e era muito interessante porque ao momento que ele cerrava a balança capturava, o sistema capturava a pesada e enviava para seu registro. E não sei o que passou, a última pesada era a pesada do patrão, do standard, o sistema cerrou, se perdeu. E se perdeu toda a pesada da última etapa. E fomos ao sistema, e o sistema não indicava, não falava desse erro, era como se nada houvesse passado. E era a pesada do standard.
el chico descartó, rechazó la pesada, porque como no sabía cuándo estaba y toda esa cosa, se tiró eso, pero el sistema no tenía la información. Entonces, ¿de qué forma se validó? ¿Cuáles fueron los desafíos que se hizo? Y enseguida yo pregunté, ¿vamos a abrir una desviación acerca de eso? No, no necesita, yo pienso otra vez y no pasa nada. Ahí que está, si nosotros no hacemos ese tipo de investigaciones del problema, no sabemos la frecuencia que eso pasa, no sabemos los problemas que nuestro sistema pueden tener, no podemos regresar a la validación del sistema y mirar qué falla hubo allí, que ese tipo de problema no se captura. Miramos el audit trail, era como nada tuviera pasado. Entonces, ahí, por eso es tan importante hacer ese mapeo. Tenemos que sea a través de interfaz, una copia impresa o por una observación visual. Y la parte de procesamiento, ¿cómo procesamos el dato? ¿De qué forma? ¿Cuántas veces estamos arredondando, haciendo el redondeo de un dato? Hay procedimientos acerca de eso, que solo se puede hacer una vez a lo largo de su vida. ¿En qué etapa estamos haciendo eso? Si el número de casas decimales que estamos trabajando es el número adecuado, de que no estamos, una vez que hacemos el redondeo, no estamos trayendo el valor para una conformidad, que tal vez si fuera un número más largo no tendríamos la conformidad, no estaría dentro de la especificación. ¿Cómo preparamos nuestro reporte? Hacemos la verificación. ¿El reporte es a partir de los datos primarios o ya son datos trabajados, donde ya se hizo un procesamiento? ¿Qué verificamos? ¿Cópias impresas o vamos verificar en el sistema? ¿Dónde tomamos? ¿En qué momento? ¿En qué parte tomamos la decisión para aceptar o no aceptar este dado que estamos generando? La retención está definido por cuánto tiempo vamos retener, de qué forma vamos retener. Se o dato é um dato eletrônico, vamos retener de forma eletrônica. Se é um dato em cópia física, vamos passar a uma cópia eletrônica, um PDF, ou vamos retener como cópia dura. Então, isso todo está definido em nossos procedimentos e todos fazem da mesma forma. Como hacemos a recuperação do dado? Está validada essa recuperação? Esse é um dado, é uma parte muito importante, que seja para dado manual, em cópia dura ou eletrônica. Vamos falar um pouco da disponibilidade do dado, que é um dos princípios de integridade de dados, e definida a fecha de destruição e como destruímos nossos documentos e dados. Isso todo é parte do ciclo de vida do dado e deve estar documentado. Ter procedimentos falando disso, que sejam procedimentos específicos para os distintos tipos de dados que temos, dados eletrônicos, sistemas mais robustos que outros, de que forma estamos cuidando, mantendo, gerenciando estes dados todos que temos. Bueno, pensar um pouco também, devemos pensar um pouco acerca do ambiente de integridade de dados, não? Então, ali na parte mais interna deste ambiente, que temos? As boas práticas de documentação. Que estamos permitindo, como estão desenhados, não, definidos o design de nossos procedimentos e documentos de registro, como lo estamos favorecendo, propiciando, não, que a integridade de dados seja possível de manter ou não. Toda a parte do ciclo de vida do dado, de todos esses registros e documentos que temos, como estão definidos, e há
Aí já podemos falar disso. Há uma revisão disso com alguma frequência, é parte das auditorias internas, há um procedimento para isso, para fazer essa revisão e garantizar que uma vez, por exemplo, quando estamos em detenção, o documento esteja ali, é possível que se recupere o documento, o ambiente interno, como está então o sistema de gestão de qualidade. Se estamos falando de integridade de dados, estamos falando da parte mais básica, né? Da base, da estrutura, foundational, não? Em inglês se fala muito são as fundações de um sistema de qualidade. Então, ali deve estar falando disso. E isso não quer dizer que temos que ter um procedimento que se chame integridade de dados. Não, pero nosso sistema de gestão de qualidade deve garantizar e assegurar que os dados generados, os documentos, os registros sejam íntegros, mantenidos por toda a sua vida. A governança interna, quando há algum problema acerca da integridade de dados, como isso se comunica, de que forma se trata isso, qual é a cultura da empresa acerca disso, ele promove discussões acerca da integridade de dados, ou isso como é uma coisa feia, porque se habla de que são pessoas não buenas que fazem coisas assim, que fraudes relacionadas à integridade de dados, não se habla. Não, há que ter uma cultura de promover, fomentar discussões acerca da integridade de dados, porque só dessa forma se vai ter um sistema robusto e confiável e que assegure que nossos dados são seguros. Muito bem, como está o ambiente externo? Estamos falando de resoluções que temos em Peru, todas as agências, a importância que isso há do ambiente externo vai, muitas das vezes, definir a inversão ou não inversão de tempo, de recursos em integridade de dados. Aunque que seja a coisa certa. O que devemos fazer é assegurar que os dados sejam íntegros. Pero, dependendo da cultura da empresa, vai ou não se dedicar a isso. Muito bem, chegamos a um dos pontos que está mais de moda, que mais se habla, que mais se escuta, que é acerca dos princípios ALCOA. Só como curiosidade, el ALCOA, essa sigla ALCOA, salió de 1990 por um inspetor de FDA que buscava poner toda a informação em um único slide. E aí le passou isso, as letras assim, eu me meto na cabeça, é fácil de memorizar, então de ali que sai. Isso, então, não é nada novo, desde 2090 se habla de ALCOA como relacionada à integridade de dados. Então, lá, que o dado seja atribuível. Quem registrou esse dado? Quem capturou esse dado? De onde sai? Como se modifica? Né? Onde está a modificação? Eu posso mirar a modificação? Que o dado seja legible, que os dados são permanentes e fáceis de ler por pessoas, tanto a forma manuscrita, letra de humano, quanto a parte eletrônica, que todos podem ler e compreender. Que o dado seja documentado no momento da atividade, quando se está haciendo a atividade. Não é uma coisa sencilla quando falamos de dados relacionados a registros manuais, pero temos que buscar formas de assegurar isso. Original, que é o primeiro registro do dado, o dado primário, ou fonte, ou uma cópia certificada. Vamos falar um pouco mais de que podemos considerar ou não como dado original e acurado, que todos os dados de suas edições são corretos, incluindo o contexto e o significado.
Entonces, ali já estamos falando que temos os metadados, que são os dados que vão suportar o dado que eu estou revisando. Por isso, como eu tenho estes metadados acá, eu posso garantizar que o que está escrito acá é verdadeiro, é íntegro. Muy bien. Y después salió, creo que fue en la guía de OMS, la terminología de Alcoa Plus, que el dato sea completo, y ahí estamos hablando que tenemos, junto con esa, por ejemplo, una documentación de lote, tenemos las desviaciones que ocurrieron allí, tenemos los OS, si hay algún resultado malo, está ali também com sua investigação, com sua aprovação. Não estamos falando solamente de dados buenos, mas também de todos os dados que estão ali, que se hizo uma revisão do audit trail para garantizar que não passou nada que não deveria passar em uma análise. E muito cuidado acá, porque não podemos... não devemos pensar em impressão de audit trail, vamos falar um pouco acerca disso. Audit trail não se deve imprimir porque são dados dinâmicos, não? Então, são dados que estão ali para que só quando se vê no sistema se pode considerar se foram ou não alterados, houve alguma coisa ali que não deveria passar. Consistente, os dados se criam de forma reproduzível e traçável, ou seja, eu sei exatamente de onde saiu o dado, quando saiu, que eu posso caminhar de trás para adelante, mirando se está todo de acordo e todo. Duradeiro, almacenado em meios que mantenham o tempo necessário e disponível, facilmente disponível para leitura. Então, acá comento com vocês que, por exemplo, FDA está em uma inspeção e o dado que um registro, uma hoja de ruta que pedem e não chega em 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10, 15, además de quedarem-se muito nerviosos com isso, é também um momento de que eles começam a pensar. Não têm o registro ou não encontram o registro? Estão fabricando datas ou não lhes gustam os dados que têm e por isso estão ali trabalhando nisso? E outro problema muito grande é que quando passa esse tipo de coisa, imaginemos que é uma reclamação de cliente, uma reclamação de uma informação, tipo de queixa que involucra saúde, involucra algum problema grave, um risco de vida. E eles necessitam da documentação para buscar o que houve com o produto. Então, aí, isso é outro tema, porque o dado deve estar disponível. E a importância disso. Alguns exemplos acá, solamente para que vocês ubiquem bem o que estamos falando quando falamos de atribuível. Então, são as iniciais, a firma, a fecha, se isso é uma informação importante para que a documentação. Registros eletrônicos, vamos ter o ID do usuário, o login do usuário, que deve identificar a pessoa, nunca ter ID como operador 1, operador 2, operador 3, analista 1, analista 2, ou admin como administrador do sistema. Isso não pode existir. Nós temos que saber exatamente quem é a pessoa que estuvo ali trabalhando. Por isso é importante de ter um ID único por pessoa. Eu sei que muitos sistemas de produção não contam com isso. Isso deve estar no mapa de risco da companhia, falando quais são as formas de mitigar esse risco e quando vão fazer um upgrade ou cambiar de sistema, teremos que fazer uma boa justificação junto com o câmbio. A parte de arquivado do registro, de forma que se mantenha a legibilidade da documentação, que seja uma emissão controlada de documentações físicas. Então,
la preferencia que el usuario no sea la persona que va a emitir el documento. Entonces, la producción no debería emitir su propia instrucción de fabricación, que la instrucción de fabricación tenga fecha, hora y login, quien la emitió. La misma cosa para documentos de laboratorio, logbooks, donde se lanza los datos de laboratorio. Entonces, eso todo está ahí como una emisión controlada de los documentos, como parte fundamental, principalmente cuando estamos hablando de documentación manual, registros manuales. Muchas compañías están dedicando una área, casi siempre una área de garantía de calidad, que está dedicada a hacer ese control de documentos, tanto para emitir quanto para recuperar. Entonces, la reconciliación también está ahí bajo esa parte de que la documentación sea legible. Otro tema muy importante cuando hablamos de documentación legible es de los papeles termosensibles, que no se trabaje más con eso, o en caso de sí trabajar, tener eso como hacer copias con revisión, fecha, de quién está haciendo eso, porque a largo del tiempo se va a perder. Registros electrónicos, impõe el salvamento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de que se impone el salvamento, es que el sistema no hace la pregunta, ¿salvar o no salvar? Si estamos hablando, eso es muy importante, si estamos hablando, por ejemplo, en un laboratorio, de un sistema que esté validado, de un equipo que está cualificado, un analista entrenado y una metodología de análisis validada, el dato que sale de allí es un dato válido, bueno o malo. Entonces, no debería existir este tipo de pregunta, salve o no salve. No escribir por arriba, o sea, que un dado nuevo borre el dato anterior. El sistema, ningún sistema que esté en laboratorio, en ninguna parte que sea un sistema GXP, debe borrar información, permitir que se borre informaciones. Todos ellos deben de estar visibles para que todos sepan. Los cambios capturados en trilhas de auditoría, eso validado, que nadie pueda borrar una trilla de auditoría, nadie pueda apagar una trilha de auditoria, nadie, ni el administrador debe tener ese tipo de permiso de apagar una trilha de auditoria. Ellas deben estar sempre prendidas e capturando todos os campos. E não permitir que se borre nada. E garantizar a cópia de segurança e o arquivamento. Acá estamos falando de registros contemporâneos. Isso já vai depender do humano e nós sabemos as limitações dos humanos, que o dado que não se feche de forma retroativa. Por exemplo, esse reporte deveria ter sido emitido no mês passado, já estamos com o produto em linha, já estamos produzindo e o reporte de validação todavia não estava listo porque não sei o que, a chica estava embaraçada, o outro não voltou de suas vacações, não sei o que, e se puso o produto em linha sem ter o reporte de validação encerrado, aprobado y todo eso. Y en esas situaciones muy, muy difícil se comprometer con una fecha que no sea retroactiva. ¿De qué forma podemos minimizar eso? Tenemos sistemas de documentación electrónica, donde se genera el documento de forma electrónica y allí vamos a tener la fecha, el login, la hora, de todo que passa com aquele documento. Não rellenar os documentos antes da atividade. Então, é muito comum também passar isso em uma linha de produção, quando estamos fazendo os controles de processo. 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, e assim vai.
E quando vamos mirar, está todas as horas, estão todas ali alienadas. ¿Por quê? Porque o chico pode olvidar e assim se recorda com a hora. E também tem que fazer a las 9, não 9:01, porque seu jefe falou que era 9 e não 9:01. O equipo nunca se rompe, nunca para por falta de material, nunca há algum problema na linha com os materiais e coisas assim, e seguimos com 9, 9:30, 10, 10:30. Então, e assegurar que temos fecha e hora sincronizada com uma fonte certificada. Muito bem, original. ¿No? Entonces, que los expedientes originales de laboratorio, hojas de trabajo, libros de registro deben ser revisados. O sea, ese es un requisito, está en todas las normas. Dados críticos sean revisados. De qué forma estamos revisando, con qué frecuencia, de qué forma se puede contar con una copia certificada. Entonces, es una fotocopia, un PDF. Todo isso, sempre que hacemos uma cópia certificada, temos que contar com uma revisão. Então, é um trabalho doblado. Ao invés de manter a cópia original, que já está, nós sacamos uma cópia e hacemos a comparação e registramos essa comparação, essa verificação. Por que isso? Para assegurar que toda a informação que estava em la cópia original, na informação original, está também em la cópia. O registro, para registros eletrônicos, o registro original deve ser revisado sempre. Esto inclui os dados eletrônicos, então, revisión del experto, del IR, onde está, como se hizo o backup, se está ali, e as cópias certificadas que garantissem, não? De que forma, isso que estou falando, não? De que forma se copia para seu backup, por exemplo. E aqui eu chamo a atenção de vocês outro ponto muito importante, que é quando estamos falando de impressão de cromatogramas e de audit trails. Se vocês vão à guia de FDA, há ali uma pergunta acerca disso. Então, a pergunta que vocês têm que fazer e pensar é: primeiro, impressão de audit trail é a coisa mais impossível de fazer. Não há como imprimir audit trail, a menos que se haga um reporte. Esse reporte vai trazer, quem vai trazer ali? Deve de ser feito no sistema, de forma eletrônica. Nenhum inspector de FDA hoje aceita mirar informação em papel de laboratório. Todo é de forma eletrônica. A menos que seja de balança, pHímetro, instrumentos muito sencillos, aí se pode. E aí aqui eu trago um pouco da explicação, para uma aclaração de que é um dado estático e dinâmico. E o que eu falei, que um cromatograma é um dado dinâmico porque permite as modificações. Acurado seria a última A do alcohol. Aí habla que temos os metadados, e aí estamos falando do dado, acerca do dado que esteja ali. Por isso que necessitamos fazer a revisão completa. Informação estruturada que descreva, explique, ou de outro modo facilite a recuperação e o uso ou a administração dos dados. Então, se por exemplo, se eu tenho uma informação como essa acá, 160 graus, é caliente ou frio? Que informação me falta aqui? Qual é a unidade centígrados? Kelvin, não? De que informação Fahrenheit? Que informação estamos falando acá? Sem ter o dado completo, não podemos assegurar que o dado seja acurado. E aí um pouco mais acerca de metadados, estamos falando se é um registro físico, qual era o dado anterior, antes de fazer o câmbio, quem hizo o câmbio, em que fecha, por que cambiou, qual é a justificativa para isso.
Si estamos falando de um sistema de cromatografia, estamos falando de todos os dados primários, dados de resultado, dados de método, as muestras. Quantas muestras eu preparei? O método me pedia 6 e eu puse ali 8. ¿Por quê? Porque há 8 análises ao invés de 6. E se nós não nos metemos no sistema e só se mira a impressão, se elige o que se quer imprimir, ¿no? Sea exacto, se cuente com a exactitud dos dados, garantizando a calificação, calibração e mantenimento dos equipos. Por isso a importância de fazer uma boa validação do sistema computadorizado. Cada vez mais esse tema vai ser importante. Então, por exemplo, minha recomendação para ustedes, se ustedes buscam um terceiro para ser a validação do sistema, ok, não há nenhum problema, pero ustedes devem de ter o conhecimento de validação e não o terceiro, porque em uma auditoria, em um momento de investigação, quem vai fazer esse trabalho são ustedes. Por isso a importância de ter gente capacitada e lista para contestar e resolver esse tipo de problemas. Por que falar tanto de integridade de dados? Porque estamos falando da saúde do paciente, de lo que estamos entregando para o paciente e da qualidade de nosso produto, não? Então, toda vez que vocês encontrarem algum problema relacionado à integridade de dados, não pensem que é um problema aislado. Foi ali, solamente aquele dia, com aquela pessoa, naquele equipe, com aquele produto. Não. Seguro que vocês têm problemas sistêmicos que estão acá, abaixo desse problema que se encontrou e necessitam um tempo de investigação, de buscar uma solução definitiva para o problema. Que não seja treinamento da equipe. Ok? E por que nos preocupamos? Porque já li um pouco disso, não? Que as agências regulatórias se basam na qualidade, nos dados para assegurar a qualidade do produto, do medicamento. Problemas de integridade de dados, eles rompem a confiança entre a indústria e a agência regulatória. Se vocês leem alguns destes warning letters que falam de integridade de dados, eles nem a vezes mencionam a terminologia integridade de dados, eles falam que o produto está adulterado, falsificado. É tão grave quanto isso. E no momento que uma agência nos regala com um certificado de boas práticas de fabricação, é porque eles creem que nós todos estamos trabalhando de forma adequada, não? Então, bajo todas essas considerações que temos que pensar. Dados de inspeção de EMA de 2017 estão um pouco retrasados, pero é que não han salido de forma compilada e por isso eu não trago. Pero a informação importante acá é que quase 70% de los problemas encontrados em las observações de EMA, que é a agência de Europa, estão relacionados à integridade de dados. Ensaio reportado, pero não executado. ¿Qué quiere decir isso? Os inspectores foram ao sistema e não encontraram a informação que buscavam. Problemas com login, aí de que estamos falando, que é o controle de acesso que não é apropriado, um analista com controle de acesso de supervisor ou um acesso mais alto do que deveria, com mais permissos que deveria de ter, um administrador do sistema como um gerente de laboratório, coisas assim que nós devemos de ter. Falsificações de registro, análise, calibração, muestreio, falsificações que eles não podem demonstrar que são dados originais.
De FDA, se ve que houve um incremento desde 2013. Acá se pode ver uma caída, pero em termos totales de warning letters, pero não de integridade de dados. Então, sigue subindo o número de falhas. A grande maioria está em China, Estados Unidos está muito presente também, em Índia, pero não é porque não há nos outros países, é que eles suplem menos a Estados Unidos, não? Pero todos os países, todos os mercados contam com problemas de integridade de dados. Os maiores problemas são três que podemos falar aqui. Usualmente são três: audit trail, backup e controle de acesso. São os três problemas maiores de FDA. E aqui eu trago alguns exemplos. Eu não vou ler todos eles, estão disponíveis para vocês, pero um que eu quero chamar a atenção, este exemplo acá, se vocês vão à internet e buscam, é um exemplo emblemático para integridade de dados em Estados Unidos. Se passou em 2005 com este laboratório, Able Laboratories, onde a agência falava que a qualidade não pudo revisar os dados eletrônicos como parte da liberação de lote. Então, em 2005, a FDA já tinha a expectativa de que a qualidade ia ao sistema buscar a informação, revisar os dados, não em papel, mas no sistema. Que se revisaram os audit trails em Empower. Então, em 2005 já contavam com Empower, seus sistemas de aquisição de dados, e se esperava que houvesse uma revisão desses audit trails. E aí uma parte já não tão relacionada ao sistema, pero que havia dados errôneos em informes anuais de produto. Uma coisa não tão bonita, não? Sendo ou criando dados, ou não ponendo todos os dados na revisão anual de produto, quizá não estavam ali todas as reclamações, lotes rechazados, resultados fora de especificação. E a nota 2, a observação 2 que eles tiveram, é que houve demonstreio rutinário e de injeção no sistema, sem documentar, sem fazer uma investigação disso. Então, OS também é uma fonte importante de falhas de integridade de dados. E acá temos um dado mais recente, de março, onde eram dados do laboratório de microbiologia, que estavam todos como nulo, 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 ou seja, sem crescimento, e quando os inspectores foram às câmaras, viram que havia bastantes informações, placas de meio de cultura com contaminação. Registros de qualificação de processo e documentação de análises não foram proporcionados, valores de parâmetros de processo de lotes anteriores. Então, o que podemos pensar acá? Porque as warning letters são muito sensíveis, não falam muito, não? Então, nós podemos pensar que os inspectores estão querendo, buscam falar acá. Muitas das vezes, nós vamos na área de produção, e, por exemplo, onde se vê a velocidade do equipo está 1352, 1353, e oscila, não vai oscilando entre esses números e tudo. E tomamos toda a documentação e está como 1350 ou 1300, porque o rango médio está escrito que devemos rotacionar entre 1200 e 1400, e o chico põe 1300 porque o rango médio, lhe falaram que o médio era um bom número, e assim está.
y todas las documentaciones son igualitas porque es el mismo chico que hace todas. Entonces, es de eso que estamos hablando, ¿no? De cuánto podemos confiar en la información, creer en la información que está registrada cuando hacemos registros manuales. Invalidou com frequência os resultados iniciais do laboratório. De novo, estamos falando de OS, ou porque a muestra não foi bem hecha, pero a cultura da companhia permite que se rechace, se invalide esse tipo de informação. Como eu falei, todo dado que sai de equipo que está qualificado, método validado, analista treinado e método validado são dados válidos. Não importa se é dado bueno ou malo, todos os dados são válidos. E aí uma investigação deve sair para que se justifique por que não se vai considerar este dado. Acesso não autorizado ou los cambios de dados e proporcionar controles apropriados. Então, solamente quando nós vamos, por exemplo, a audit trail, mirar a parte de controle de acesso, é que podemos saber se houve acesso não autorizado. Por exemplo, analista que estava com acesso de analista, acesso de administrador por dia, por uma hora. Como se pode saber disso se não mirando ali o audit trail, fazendo uma revisão? Não pudo evitar o acesso não autorizado, mais temas de acesso, como les hablé, incluir a PIS. Aqui, mira isso, esse Onion Letter, o analista tinha permisso para excluir trilhas de auditoria. Então, que tipo de validações tínhamos aí que analista poderia fazer esse tipo de coisa. E outros mais. Há montão de exemplos acá para vocês. Agora, quando uma companhia como que suple Estados Unidos, que passa por warning letter, qual é a resposta que se solicita deles, FDA? Que se haga uma investigação, pero não daquele problema único que eles encontraram, que se haga uma investigação em toda a planta, não somente em laboratório, pero todos os sistemas, que se entreviste os empleados involucrados, que documente a entrevista, de forma separada que se haga as entrevistas. Há um roteiro de como fazer a entrevista que a FDA recomenda. Uma avaliação retrospectiva das deficiências, ou seja, não estamos falando somente daquele problema, sino de todos os lotes que estão vigentes na calle. Que vamos fazer com isso? Qual é o impacto destas falhas em los lotes que estão no mercado? E plano de ação coletiva de curto, médio e largo prazo. Amanhã nós volvemos a analisar quais são as ações que vamos pôr amanhã na planta para que o que passou não vuelva a passar. Uma búsqueda muito complexa da causa raiz que não esté associada àquele chico que hizo aquela análise, sino a todo que passa em la planta, não? Ser uma investigação do sistema, das deficiências, oportunidades daquele sistema. Déjenme falar com vocês acerca deste triângulo de fraude que me gusta muito e está sempre associado à integridade de dados. Ele sai de criminalista americano que se chamava Donald Creasy. Isso já há muito, 95, que ele saiu com isso. E ele falava que para que passe uma fraude, 3 coisas devem passar: pressão, racionalização e oportunidade. Então, a pressão, nós estamos falando aí do número de análises a entregar ao fim do dia, de los lotes que temos que pôr em las calles, as métricas de não ter desviações, de não ter OS, essa coisa toda. Racionalização é a parte que ingressa o humano. Se eu hoje não analiso
e apruebo o produto, amanhã eu ligo temprano, analiso esse lote, nunca é um produto muito seguro, que nunca passou nada, e aí eu apruebo e cambio a fecha e hora de meu sistema, que não passa nada, não há nenhum problema. E lá, então, ele faz essa avaliação de risco e benefício, não? Que como eu posso me sair bem se eu hago dessa forma. E a oportunidade. A oportunidade é de onde temos as brechas e que podemos actuar para fazer como um bypass em nossos sistemas, não? Então, segundo este criminalista, a forma de evitar uma fraude é actuando em las oportunidades. Então, tendo sistemas seguros, instruções de fabricação bem detalhadas, bem hechas, de acordo com a necessidade, treinamentos que sejam para capacitar a pessoa para que trabalhe de verdade e no treinamento que hacemos. Como eu falei, um analista que pueda apagar uma trilha de auditoria, um analista que esteja com acesso de supervisão, de administrador e coisas assim.